pessoal, agora nós vamos às questões, tá? Eu vou fazer uso do meu celular e vocês vão ver aí nos slides. A primeira questão é em 2013. Tem como título A Diva, né? O texto. Vamos ao teatro, Maria José? Quem me dera. Desmanchei em rosca 15 quilos de farinha. Tô podre. Outro dia a gente vamos. Falou meio triste, culpada e um pouco alegre por recusar com orgulho. Teatro, disse no espelho. Teatro, mais alto, desgrenhada. Teatro, e os cacos voaram. Sem nenhum aplauso. Perfeita. Esse texto, né, de Prado a Oráculo de Maio. A questão é: os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas, reconhecidas pelo leitor com base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. Assim, o texto A Diva. A. Narra um fato real vivido por Maria José? Será que foi real? B. Surpreende o leitor pelo seu efeito poético? Vocês viram algo poético nesse texto? Eu vi. Vamos ver o resto das questões. C. Relata uma experiência teatral profissional? Descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora? Será que quando uma mulher sonhadora ela fica na casa dela gritando para o espelho ou para as coisas? Defende um ponto de vista ao exército teatral? É a pergunta da E. Bom, a alternativa é a letra B. Ela surpreende o leitor pelo seu efeito poético. Como assim? Vamos ver. A cena descrita no poema narrativo A Diva leva o leitor a imaginar a experiência teatral através do diálogo expresso no texto. Ao chegar ao final do poema, o leitor é surpreendido pela função poética que transforma a simples Maria José em uma diva pela sua ação dramática e espontânea. Né? A gente vê o seu lado poético na hora em que ela, sem ninguém ali, ela começa a expressar o que ela sente, na hora que ela começa a expressar o que ela gosta de fazer, a atuar sozinha mesmo, sem ter plateia, e perceber que a sua atuação foi perfeita. Segunda questão. Essa aqui já não temos o ano, mas até onde eu sei também é do Enem 2013, que diz: a publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e imagéticos na constituição de seus textos. Aqui ao lado nós temos uma foto. A foto é um cartaz e ela diz: garanta sua sacola retornável. Sem sua ajuda, o mundo é insustentável. Até 11/3, a cada R$70 em compra, apresente seu cupom fiscal e garanta uma sacola retornável. Local, corredor principal. Nessa peça publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a: letra A, assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais? Acho que não. Letra B, evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis? Talvez. C, aderir à onda sustentável evitando o consumo excessivo? Não, né? D, abraçar a campanha desenvolvendo projetos sustentáveis? A gente pode até pensar um pouquinho. Letra E, consumir produtos de modo responsável e ecológico? Sim, essa foi a alternativa. Porque os anúncios publicitários estão entre os inúmeros gêneros textuais. Neles, a linguagem verbal e não verbal alinham-se para a construção de sentidos do texto. Através desses dois recursos, o cartaz tem a intenção de convencer o interlocutor a adotar um comportamento responsável e ecológico no momento de consumir. Próxima questão. Sobre as características dos gêneros textuais. É incorreto afirmar que, gente, preste bastante atenção. No Enem, eles costumam colocar correto ou incorreto, todo em letra maiúscula. Mas é muito importante a gente prestar atenção, porque é muito comum a gente acabar marcando questão errada por achar que é a certa,
Por quê? Porque lê e diz, mas isso aqui tem a ver, isso aqui também, mas não volta para ler o enunciado e acaba marcando a que acha mais certa, que no caso não é para ser a marcada, né? É para ser marcada a errada. Vamos lá. Então, é incorreto afirmar que a. Os gêneros textuais desempenham funções sociais diversas, reconhecidas pelo leitor com base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido? Claro que sim. B. Os gêneros textuais são estruturas relativamente padronizadas que variam de acordo com as várias situações comunicativas? Também. Letra C. Os gêneros textuais são estruturas bem definidas, limitadas e podem apresentar-se sob a forma de 5 diferentes tipos de texto? Sim, eles podem se apresentar em 5 diferentes tipos de textos, mas eles não são limitados. Eles são ilimitados. Então, aqui a gente já vê que é a resposta errada, mas vamos continuar. Letra D. Os gêneros textuais podem ser representados na linguagem verbal e não verbal? Sim. Letra E. Os gêneros textuais, por adequarem-se às necessidades linguísticas dos falantes de acordo com as mudanças históricas e sociais, são incontáveis. Tá vendo aí? Ali disse que era limitada, aqui já disse que são incontáveis. Então, a gente já vê que essa também está correta. Alternativa C. Porque os gêneros textuais, ao contrário dos tipos textuais, são incontáveis. Variam de acordo com o texto comunicacional no qual os falantes eles são envolvidos nos atos da fala. Uma de 2010. Câncer, 21/6 a 21/7. O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você falha. Se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. O que ficou guardado virá à tona, pois este novo ciclo exige uma desintoxicação, seja comedida em suas ações, já que precisará de energia para se recompor. A preocupação com a família e a comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se, palavra preciosa é palavra dita na hora certa. E isso ajuda também na vida amorosa, que será testada. Melhor contar as expectativas e ter calma, avaliando as próprias carências de modo maduro. Sentirá vontade de olhar além das questões materiais. Sua confiança virá da intimidade com os assuntos da alma. Revista Cláudia, número 7. O conhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se com os conhecimentos construídos socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua função é: A. Vender um produto anunciado? Não, aí não anuncia produto de forma alguma. B. Informar sobre astronomia? Fala algo relacionado, mas não informa sobre astronomia. C. Ensinar os cuidados com a saúde? Nada a ver, né? D. Expor a opinião dos leitores em um jornal? Também não tem nada a ver. D. Aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho? Sim. É como se fosse uma previsão astral, né, para aqueles dias da semana das pessoas de câncer, dos cancerianos. Então, a letra D. Não, a letra E. Alternativa E. Chamamos de gênero o modo como os diversos textos aparecem na sociedade. E o gênero horóscopo é muito comum. Esse gênero não apresenta a intenção de informar ou apresentar conteúdos, mas sim aconselhar astrologicamente um indivíduo. O próximo, mais um de 2010. A outra noite. Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite. Uma noite de vento, de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando vinha para a casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana. E contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo, de lua cheia, e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram vistas de cima, enluarada, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. Depois que meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou o sinal fechado para voltar-se para mim. O senhor vai desculpar, eu estava aqui, ouvi sua conversa, mas tem mesmo luar lá em cima?
Confirmei. Sim. Acima da nossa noite preta e enlamaçada e torpe havia uma outra, pura, perfeita e linda. Mas que coisa! Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiado, mas lentamente. Não sei se sonhava em ser avaliado ou pensava em outra coisa. Ora, sim, senhor. E quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um boa noite e um muito obrigado, senhor. Tão sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. Rubem Braga. Analisando as principais características do texto lido, podemos dizer que seu gênero predominante é A. Conto, B. Poesia, C. Prosa, D. Crônica ou E. Diário. Crônica. Por quê? Podemos observar na crônica de Rubem Braga todos os elementos característicos desse gênero, como relato de uma situação corriqueira do cotidiano, permeado por uma linguagem dotada de certa dose de lirismo, além de características, a brevidade do texto e uso de uma linguagem coloquial. Isso são típicos, tá, gente, da crônica. Enem 2009. Aqui nós temos uma foto que tá me complicando, mas vamos lá. La vie en rose, ou en rose, não sei, né? Franceses, vocês que sabem francês aí, me ajudem. Olha quem vem lá, o HTML. Fala, HTML, como vão as coisas? Div, span, bro, br, clear, all, br, script. Script, expand, f, div, align, left, br. Numa boa, e vocês? br. As histórias em quadrinho constituem um gênero textual bastante utilizado nas provas do Enem, tá, gente? Então, quanto mais vocês puderem ler quadrinhos, melhor. Quadrinhos caem muito no Enem. Quadrinhos, tirinhas, essas coisas caem muito. Os quadrinhos exemplificam que as histórias em quadrinhos constituem um gênero textual. A. Em que a imagem pouco contribui para facilitar a interpretação da mensagem contida no texto, como pode ser constatado no primeiro quadrinho? Não, né? B. Cuja linguagem se caracteriza por ser rápida e clara, que facilita a compreensão, como se percebe na fala do segundo quadrinho. Div, span, br, clear, all, br, script. Gente, pelo amor do pai, eu fiz informática e isso aqui é muito complicado. Então a gente logo vê que não, né? Isso não é simples, isso não simplifica de maneira alguma. C. Em que o uso de letras com espessuras diversas está ligado a sentimentos e expressões expressas pelos personagens, como pode ser percebido no último quadrinho? Não, gente. As letras, elas não identificam nada. Geralmente, o próprio quadrinho, o balãozinho lá, é que especifica se é um pensamento, se a pessoa está gritando, se a pessoa está sussurrando, se a pessoa está falando normal. Então, não vão por essa de letra, de maneira alguma. D. Que possuem em seu texto escrito características próximas a uma conversação face a face, como pode ser percebido no segundo quadrinho? Sim, eles estão sempre conversando face a face. Então, logo a gente vê que a resposta é a letra D. A letra L diz, em que a localização casual dos balões nos quadrinhos expressa com clareza a sucessão cronológica da história, como pode ser percebido no segundo quadrinho? Nem sempre, gente. Tem história em quadrinho por aí que eu vejo que eu fico perdida, porque a primeira pessoa tá falando, o quadrinho tá lá embaixo, e a última pessoa que fala, o quadrinho tá lá em cima. Então, nem sempre, tá, a ordem dos quadrinhos vai indicar a ordem das cenas e nada disso. No segundo quadrinho, o balão que está escrito fala, como vão as coisas? Mostra uma das características do gênero história em quadrinhos, que é a representação escrita da linguagem falada, simulando a conversação face a face entre as personagens. Gênero em questão, história em quadrinho. Não é apenas quadrinho, tá, gente? É história em quadrinho. E a última questão, também Enem 2010. Machado de Assis, maravilhoso. Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta.
Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1839. Filho de um operário mestiço de negro e português, Francisco José de Assis e Dona Maria Leopoldina, Machado de Assis, aquele que vira a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua, perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis. Tá vendo, gente? Machado de Assis, um dos maiores escritores, só estudou em uma escola, viu? Considerando seus conhecimentos sobre gêneros textuais, o texto citado constitui-se de A. Fatos ficcionais. Olha, só aí você já elimina, porque não são fatos ficcionais, são os fatos reais dele. É como se fosse uma biografia de Machado de Assis. B. Representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade. Não, tá falando de Machado de Assis. Cita os seus pais, a sua madrasta, mas só cita. C. Explicações da vida de um renomado escritor com estrutura argumentativa, destacando como tema seus principais feitos. Não, gente, isso não tem estrutura argumentativa. D. Questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade histórica, ressaltando sua intimidade familiar em detrimento de seus feitos públicos. Também não. E. Apresentação da vida de uma personalidade organizada sobretudo pela ordem tipológica da narração, com um estilo marcado por linguagem objetiva. Sim, essa questão está bem óbvia, né? A biografia de Machado de Assis é apresentada de maneira cronológica e está marcada pela objetividade, evidenciando assim que ali existem informações sobre a vida do escritor, não impressões pessoais do enunciado sobre elas. Gênero em questão, biografia. É isso, gente. Aí no último slide vocês conseguem ver as minhas fontes, né, para esse slide. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo lá através do grupo do Tira Dúvida de Linguagens. Eu estarei sempre à disposição. E é isso, né? Até a próxima aula.